Olá, queridos amigos, querido professor e querida amiga. Essa é a minha primeira prática de pregação do Seminário Presbiteriano do Sul. Convido você a orar comigo neste momento. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse privilégio que tenho de expor a Tua palavra. Me usa como um vaso em Tuas mãos. Fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Sproul, em seu livro A Mão Invisível, ele cita e relata algo bastante interessante. No capítulo 2, ele faz uma descrição de um documentário na década de 1990. Documentário esse que tinha ênfase em mostrar as reações dos soldados a escrever cartas para os seus parentes. Parentes desses, família, amigos, esposa. E eles estavam preparando para a guerra civil. Então, imagine um momento de tensão, de tristeza também. E eles compararam essas cartas e perceberam que tinha uma palavra em comum entre muitas dessas cartas. E a palavra era providência. Providência é essa mesmo. Providência relatando o próprio Deus como a providência da vida deles. Em momentos de tensão nós estamos fadados a tentarmos, a reagirmos pelo nosso instinto e coração. O momento que vivemos também é bem delicado, de grandes incertezas e variações que a Covid-19 tem trazido nesta pandemia. Qual tem sido os nossos impulsos? Qual tem sido as respostas? Será que nós estamos com descontrole emocional causado pelos fatores externos e internos que nos afetam diretamente? Me recordo de um livro nas Escrituras, o livro de Ruth, o livro de uma família que estava sofrendo num período de grande tensão. Viu na providência do Senhor um direcionamento em suas ações. Esse livro não tem um autor definido. O seu autor é um autor desconhecido, mas muitos na cultura rabínica apontam para o próprio juiz e sacerdote Samuel. É uma história de amor, descrita em 85 versículos. O livro está inserido entre o final de Juízes e o início da monarquia em Israel. Ruth aqui é um tempero no meio de todo esse cenário, pois relata uma história de amor e uma virtude que são recompensados pelas bênçãos e providência do Senhor. Nós podemos olhar em todo esse seu enredo a história de Elimeleque com a sua família. Família que estava passando um tempo de escassez, de lutas, porque Belém, na casa do pão, estava faltando pão. E então Elimeleque parte para Moabe com seus filhos e sua esposa. Ali seus filhos casam, mas uma notícia triste abala. Elimeleque morre e os seus filhos também. Noemi agora está sem filho, sem marido e somente com as suas duas noras, Orfa e Ruth. Noemi, sabendo da sua idade, fala: filhas, vocês estão liberadas, voltem para suas casas. Não há esperança. Estou triste, estou fadada ao fracasso e perecer. E então Orfa despede e vai e volta para sua família. E Ruth se apega firmemente à sua sogra. E aqui está numa maior da riqueza literária. Em Ruth 1,16, ali Ruth diz assim: seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, eu vou aonde você for, vou morrer aonde você morrer. E então Noemi percebe o amor, o carinho, o afeto de sua nora. E agora voltam juntos para Belém. E aqui entramos no capítulo onde nós vamos meditar e refletir nesse momento. O capítulo 2 de Ruth. 2 do versículo 1 até o versículo 23. Não vamos fazer a leitura de todo o capítulo, nós vamos lendo no decorrer que nós vamos aplicando essa palavra ao nosso coração. E eu convido você a meditar neste tema, evidências do caráter cristão. E quais são essas evidências do caráter cristão? Podemos ver a primeira evidência na vida de Ruth, que é disposição para servir. Disposição para servir. Está no versículo 2, que diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas.
atrás daquele que permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Imediatamente, quando Noemi e Ruth chegam em Belém, Ruth, ela tem um ato de ir ao campo colher espigas para prover sustento para ela e sua sogra. Este período aqui de Ruth se baseia no costume que tinha no Antigo Testamento no auxílio aos necessitados, às órfãos, às viúvas, que encontramos em Levítico 19, 9 e 10. Ruth vê e se movimenta no serviço, porque ela poderia ajudar de alguma forma. Uma das marcas mais belas da vida do cristão é servir ao próximo com despreendimento, agir em direção a quem precisa, ter empatia. A causa alheia é nossa causa. Ruth se movimenta para servir a sua sogra. A credencial do bom servo são os braços estendidos, apontando a solução. Nós podemos ver nas Escrituras que o nosso maior exemplo de servidão é o nosso próprio Mestre, Jesus Cristo. Em um momento, os discípulos ali conversando, querendo saber e terem primazia. Senhor, quero me assentar ao seu lado. Como eu faço? Jesus diz lá em Marcos 10, 44 e 45. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Aquele que quer ser o primeiro, seja servo de todos. Essa bela história de Ruth, nós podemos perceber que sempre há um caminho para recomeçar através do serviço. Sirva, movimente-se. Precisamos movimentar, a vida está todos os dias nos cobrando decisões. Mova-se em direção às alternativas. Coloque-se à disposição para servir e sirva. Me recordo também de um exemplo de Tim Keller, em uma conferência da CEPAL para liderança, para pastores. Era uma parábola não bíblica que Tim Keller fala. Ele diz assim: certa feita, Jesus com os seus discípulos caminhando e desenvolvendo o seu ministério, Jesus fala para os discípulos: peguem, tomem uma pedra para mim e vamos prosseguir caminhando. Pedro, aqui o mais esperto, pega uma pequena pedra e coloca no seu bolso e caminha. E chega o horário do almoço, Jesus pede os discípulos para se acomodarem e diz assim: estendam suas pedras, deixa eu ver qual as pedras que vocês estão carregando para mim. Então Pedro coloca sua pedra muito pequena e Jesus transforma aquelas pedras no almoço dos discípulos. O almoço de Pedro quase insignificante, pois sua pedra era muito pequena. Ele ficou muito frustrado por comer tão pouco. No outro dia, prosseguindo a caminhada, Jesus fala a mesma expressão: olha, peguem e tomem uma pedra para mim e prossigamos. Pedro agora entendeu o recado e pega uma grande e robusta pedra. Então, carregando com bastante dificuldade aquela pedra, chega quase no horário do almoço, Jesus fala a mesma coisa. Peguem suas pedras, mas agora joguem nesse riacho. E então Pedro, indignado, não conteve suas palavras, diz assim: mas Senhor, eu carreguei tive todo esse esforço carregando essa pedra, e o Senhor manda jogar fora. E aí o Senhor diz para Pedro: Pedro, você carregou essa pedra para quem? Não era para mim? Seu serviço é para quem? Como nós podemos ser bênção servindo? Disponha-se a ajudar com seus dons. Doe seu tempo livre para consolar famílias enlutadas que estão sofrendo tanto nesses dias. Pegue, faça uma ligação, mande uma mensagem de texto, vídeos, conferências com palavras de consolo. Ou também se coloque à disposição em dar carona para pessoas que estão cansadas de serem acompanhantes dos seus entes queridos nos hospitais. Se coloque à disposição para fazer isso, certamente você impactará a vida do seu próximo. Existem formas diversas de servir.
Mas devemos nos lembrar sempre que servindo aos outros, estamos servindo a Jesus primeiramente. Agora vamos perceber a segunda evidência que vemos na vida de Ruth. É o bom testemunho, o seu bom testemunho. Está lá no verso 11 e verso 12 que diz assim: Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Olha que maravilhoso. A história de Ruth, o seu testemunho, a precede. Seu caráter é a sua virtude, o seu grande tesouro. Suas escolhas de bom relacionamento com sua sogra, Noemi, chegam antes que a sua própria pessoa. Olha só o relato de Boaz. Eu sei quem você é. Sei que você saiu, abandonou seu povo e agora que nosso Deus te acolha. Ruth faz essa escolha de seguir e ser inserida na família de Deus, cuidando da sua sogra. E agora dá um ótimo testemunho. Porque quando ela chega no campo, ela como estrangeira, ela tem uma educação, uma forma de se tratar. Ela pede permissão para colher, mesmo sabendo que ela tinha direito. E então o seu bom testemunho impacta até mesmo o servo de Boaz, que fala assim, quando Boaz pergunta, de quem é aquela moça? O servo fala, aquela lá é a nora de Noemi. E então esse testemunho impacta a vida do servo, impacta a vida de Boaz, e Boaz favorece a vida de Ruth. Agora, uma graça que estende não só o que ela colhe, mas fala assim, olha Ruth, pode vir, se assente aqui, pegue o seu punhado de pão, seu bocado de pão e pode molhar no meu vinho. Olha só, quantas vezes a nossa vida, querido irmão, está na escassez, está difícil, e Deus levanta as pessoas para nos ajudar, para nos consolar, para nos dar palavra de ânimo, para nos sustentar também, para nos sustentar. E aí depois que Ruth faz a refeição, Boaz chega no seu servo, olha só, facilite, deixe cair na colheita, nas ruas da colheita, mantimento para Ruth. E aqui nós podemos também perceber, dentro de todas essas evidências e movimentos que acontecem no texto, existem dois que chamam muito a minha atenção, que me marcam muito. Ações que testificam o bom testemunho, que é o cuidado que podemos ver no verso 18 e 19, e a obediência que nós vemos no verso 22 e 23. O cuidado por quê? Porque agora Ruth volta para sua casa, Noemi está lá esperando, e ela volta com quase 18 quilos de cevada. Um número muito considerável para uma família de 2 pessoas. Deus deu muito mais do que ela precisava para sobreviver. E é assim que Deus faz em nossas vidas. Mas o cuidado de Ruth com Noemi chama bastante atenção. Porque ela leva a cevada, leva o que ela colheu no dia, mas leva também aquele resto de pão que ela comeu na casa de Boaz. Olha só a preocupação, que bom testemunho que Ruth dá. Outra coisa, outra evidência que nós podemos ver do bom testemunho de Ruth é o seu cuidado, a sua obediência. Repito, a sua obediência. Ela é notada na atitude de ouvir as orientações e conselhos da sua sogra. A sua sogra é mais que uma sogra, é sua mentora de vida. Ela ouve com bastante atenção. Quando chega naqueles momentos que ela fala quem é, Noemi, que antes estava amargurada, falava que Deus tinha desamparado ela, agora ela solta um brado de louvor ao Senhor e pede a bênção do Senhor para Boaz. E fala que Boaz é o resgatador, é um dos familiares próximos de Elimeleque. Ruth dá ouvidos ao conselho, ela permanece no campo de Boaz e segue todas as orientações de sua mentora. Nós temos mentores e precisamos obedecer também às suas palavras. São palavras de sabedoria. O nosso bom testemunho abre portas que nunca imaginávamos.
Nossas atitudes podem marcar muitas vezes mais do que as nossas palavras. Dê um bom testemunho, amando sua esposa, dando a devida atenção para os seus filhos, ouvindo o coraçãozinho deles, nos seus dilemas e dificuldades. Escolha sempre o caminho da fidelidade nas suas amizades e nas decisões pertinentes a todas as áreas das nossas vidas. O nosso testemunho sempre será nosso cartão de visita, como seguidores e filhos amados do nosso Senhor. Nós percebemos também que essa história ela termina lá no capítulo 4, com a genealogia de Davi e, consequentemente, a genealogia do nosso Mestre Jesus Cristo. Aqui nós podemos ver que o livro de Ruth é um livro altamente tipológico. Boaz tipifica Cristo, Ruth tipifica a igreja, Moabe o mundo, Belém a comunhão com Deus e o seu casamento entre Boaz e Ruth, a salvação. Jesus Cristo é a providência de Deus para mim e para você, querido irmão. O grande resgatador das nossas almas é Jesus Cristo, que nos veio e nos tirou do nosso lamaçal de pecado, nos resgata da nossa vida. Nós éramos mortos, sem impulso, sem vida, não respondíamos a nada. Mas o resgate providencial de Deus para nossas vidas foi enviar seu único Filho em favor de nós. Sinta-se resgatado. Tenha uma nova vida com Cristo. Sirva, ame, dê bom testemunho. Pois Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o maravilhoso reino da sua luz. Como cristãos, devemos evidenciar sempre o nosso caráter aprovado, com uma disposição em servir ao nosso próximo, e assim estaremos servindo ao nosso Deus. E testemunhar sobre seus grandes feitos em toda e qualquer situação que enfrentamos, com palavras ou com ações, em tempos caóticos ou em tempos de abundância. Evidencie o caráter cristão, dando testemunho e servindo ao seu próximo. Que Deus assim cuide da sua vida, que essa palavra possa transformar o seu dia e sua vida. Fiquem com Deus, um grande abraço.